Lista 4, exercício 9. Com vários segmentos de fios, montamos uma estrutura abaixo. Essa é imersa no campo magnético homogêneo, conhecido com o valor B, perpendicular ao papel para dentro. Determine o vetor força sobre o segmento AC, DE, CD e o vetor força total sobre a estrutura. Bom, a gente sabe que em cada pedacinho do fio a gente tem uma quantidade de carga se movendo. Eu posso considerar se esse pedacinho do fio é infinitesimal como sendo reto, nesse caso aqui reto, na parte DE também reta, e aqui, apesar de ser curvo, como ele é infinitesimal, a gente pode considerar um pedaço reto. O vetor DL, que é o vetor de deslocamento das cargas, é no mesmo sentido que a corrente, certo? Então a corrente que passa pelo fio nesse sentido, e o DL é o vetor de deslocamento das cargas. Bom, por Biot-Savart, a força sobre cada pedaço DL é a corrente que passa por ele, DL vetor B, certo? E a gente sabe que o IDL, na verdade, é a carga vezes a velocidade, ele tem identicamente igual o seu valor numérico. Bem, a gente vê pelo exercício que o campo é perpendicular ao papel e para dentro. Consequentemente, ele atuando sobre a parte AC, vai me dar DL vetor B, é uma força perpendicular a DL, perpendicular a B, e com DL vetor B para a direita, certo? A mesma coisa vai acontecer com a parte DE. Ele tem um pedaço de fio, o mesmo campo atuando para dentro, consequentemente minha força também é para a direita. Na parte DL, a força agora vai ser perpendicular a DL. Então, em cada setor, já que isso aqui é um arco de círculo, em cada setor, como o F é perpendicular a DL, vai estar direcionado para o centro do círculo, certo? E no caso do arco, em cada DL vai ter uma direção diferente. Então, a gente vai precisar, na verdade, caracterizar ele com relação às suas componentes. No caso, a componente horizontal e a componente vertical. Bom, eu sei de cara que para cada DL que eu pegue desse lado, por simetria, se eu pegar um DL simetricamente oposto no arco, a componente vertical vai estar em sentido contrário e a soma das forças vai ser zero. Então, não vai a soma das componentes verticais vão dar zero ao longo do segmento. Consequentemente, só nos interessa a componente horizontal. Bem, no caso, para cada DL, eu vou caracterizar um ângulo θ com relação à linha dos outros segmentos, certo? Um ângulo θ, e eu vou ter um ângulo θ entre a componente vertical e a força F. Bom, no segmento AC e no segmento DE, basicamente a conta é a mesma. Isso eu vou ter o meu DF, o módulo do meu campo, já que já está caracterizado o vetor força. Para cada DL, a força vai estar na mesma direção e sentido. Então, para cada DF é simplesmente DLB, porque DL e B são perpendiculares. Então, o módulo de DL vetor B é simplesmente DLB. É o produto do módulo deles, certo? E como ele tem a mesma direção e sentido, a força é simplesmente a soma das forças para cada segmento DL, e como a corrente e o campo é homogêneo e a corrente é a mesma em todos os pontos, consequentemente minha força é simplesmente a soma do DL e vai ficar o comprimento L, que é o comprimento do fio aqui. Tanto em AC quanto em DE, o processo é o mesmo. Então, essa força total vale ILB, IBL, e a força total aqui vale IBL. Bom, no segmento CD, basicamente é a mesma coisa, IDL e B. Só que aqui eu não posso somar a força. Por quê? Porque a força vai estar em direção diferente. Então, o que eu vou somar é a componente horizontal da força. Então, a componente horizontal da força vai ser IDLB seno de θ, certo? Que é seno desse θ aqui, que é essa componente aqui. Então, IDL seno de θ. E eu sei que o meu DL é um arco.
é um arco compreendido por um ângulo que é a variação desse ângulo aqui. Esse arco, então, tem o seu comprimento igual ao raio vezes o ângulo em radianos, certo? Então, meu DL é o raio vezes o ângulo em radianos, é o comprimento do meu DL. Consequentemente, a minha força horizontal vai ficar I, substituindo DL por R d θ, vai ficar R d θ. Agora sim, todos os meus DLs têm a componente horizontal na mesma direção. Então, consequentemente, eu posso somar a minha componente horizontal. Vai dar IRB, que são constantes, a soma de seno de θ dθ. O primeiro DL está aqui, o θ é igual a zero. O último DL está aqui, o θ é igual a π. Então, a soma é de 0 a π. Essa integral dá menos cosseno de π. O cosseno de π é menos 1, cosseno de 0 é 1. Consequentemente, essa integral é igual a 2. Isso é, a minha força horizontal é IRB vezes 2. Certo? Bom, a minha força horizontal para cá, no segmento, é a única que sobrevive, né? No segmento, no arco de círculo. A componente vertical se anula. E as duas outras componentes também são horizontais. As duas outras forças do segmento também são horizontais. Consequentemente, minha força total sobre o fio vai estar na horizontal, certo? A minha força total é horizontal e o módulo dela é simplesmente a soma das duas forças do segmento, por isso 2, mais a componente do arco, né? A parte do arco horizontal. Consequentemente, a minha força vai ser 2IB vezes L mais R. Esse, então, o módulo da força total sobre todo o segmento do fio, e essa força está na horizontal e para a direita. É isso.